Olá, bem-vindos à nossa quarta sessão, onde vamos começar a talhar nosso conto que vamos escrever. Então, para isso, vamos conversar primeiro sobre quais são os desafios da ficção condensada. Quais são os desafios que esse tipo de narrativa breve apresenta para nós. Então, aí, junto a todos esses conceitos que, que já vimos, temos que conversar sobre o conflito. O conflito é uma característica definitória que define tanto o conto quanto a fábula. Não necessariamente o relato ou a narração contém um conflito, mas um conto e uma fábula têm, igualmente como tem uma obra de teatro dramática. Isso é outra coisa. Essa é outra oficina. Então, vamos conversar sobre o que é o conflito, vamos conversar sobre o que é o suspense, suspenso, né? O que é aquilo que nos cria uma sensação de suspense. E, claro, vamos conversar sobre a administração da informação. A administração da informação é a ordem em que você vai colocando as informações para o leitor para ir induzindo um efeito nele. É uma técnica narrativa que a gente desenvolve com trabalho, praticando, vamos dizer. Agora, além disso, temos uns termos com os quais eu gosto de brincar, não apenas porque eu gosto de brincar com palavras, vamos dizer, mas porque esses termos vão nos ajudar, e o brincar com esses termos vai nos ajudar a entender essas coisas que estou falando. Conflito, suspenso, administração da informação. E essas palavras são tensão e extensão, em primeiro lugar. A tensão, vamos pensar um fio tensado, né, em cima a outro. Vamos pensar no varal. Aí, né? Essa tensão, para ela se manter tendida, quer dizer, prensada, sostenida no ar, ela precisa ter uma extensão específica, ela não pode ter qualquer extensão, né? Vamos supor, se você pensar até essa fiação de alta tensão das torres de eletricidade, elas estão a certa distância, uma de outra, porque a extensão que esse cabo enorme pode ter é uma extensão específica, né? Uma medida exata, porque senão ela cai e perde o quê? Perde tensão. Essa é uma espécie de lei física que se cumpre, que se faz também, que acontece também na narrativa breve, principalmente. Porque isso ajuda a criar, a gerar a atenção no leitor e ajuda a entender a intenção do, não digamos, do autor, mas sim da obra, do, dos personagens, da trama que está acontecendo ali na obra. Então, atenção e intenção. Pode existir uma distensão? É uma pergunta que eu sempre deixo aí para vocês pensarem, né? Por quê? Porque aí começamos a
Talvez é com isso que a gente começa a diferenciar o que é conto, fábula, de outro tipo de narrações breves, relato, narração e a famosa noveleta. É uma coisa para se pensar, não existe uma verdade dita já revelada. São coisas que a gente discute e que os escritores pensam toda vez que vão escrever uma obra. Porque aí lidamos com aquelas famosas unidades aristotélicas, que são as unidades de tempo e espaço. As unidades de tempo e espaço são aquelas que determinam o que acontece dentro de uma trama. Ele usa esses termos para o teatro, para a drama e para a tragédia, principalmente, mas acontece também na narrativa. Aí tem um terceiro, vamos dizer, uma terceira unidade, que é a unidade de ação, ou seja, a ação é aquilo que pode acontecer em um espaço ou um tempo determinados. Digamos que a ação é o que une as duas unidades anteriores, mas ela é também uma unidade. Unidade no sentido de a gente entender, a gente de alguma forma separa como em células, né? Essas coisas. É uma coisa que vem muito do estruturalismo, mas que ajuda a entender. A gente separa um pouco em células as partes de uma obra literária para compreender como é que ela funciona e precisamente para a gente criar esse tipo de ferramentas didáticas para explicar. Aí vamos conversar também sobre o personagem da narrativa breve, como é que ele funciona. Porque é também uma coisa diferenciada de como funciona um personagem em um conto, como funciona um personagem em uma fábula, e como funciona um personagem em outro tipo de narrações, e inclusive no romance, né? Que é também outra coisa diferente. Mas uma coisa que vai nos interessar dentro do personagem da narrativa breve é que, por ser parte de uma obra breve, ele sempre vai ser efêmero. Um personagem de uma obra de narrativa breve sempre vai ser um personagem efêmero. Portanto, eu faço uma subdivisão dos tipos de personagens na forma da forma como eles funcionam dentro da narrativa. Por isso você tem aí essas três palavras: filtro. Personagem breve é um filtro, ou seja, ele funciona no que tange à administração da informação. Ele funciona como um personagem que vai enviando, que vai nos dando as informações assim aos poucos. Ele é um funil, ou seja, ele é um personagem, me desculpem a ambulância de fundo, coisas urbanas. Ele é um funil, ou seja, ele é um personagem que não para de dar informações, mas assim, aos poucos. Ou ele é uma peneira, né? Ele é um personagem que deixa escapar assim aos poucos, ou seja, são diferentes formas muito parecidas, mas com matizes que vale a pena pensar. São três formas muito parecidas, mas diferenciadas em matizes de como funciona um personagem na narrativa breve. Ele pode ser um filtro, pode ser um funil, pode ser uma peneira. Isso tem a ver com, como falei já, com a administração da informação dentro da escrita, né? E claro, isso é um pouco muito de brincar com o conflito, com o suspenso da obra. Então, dentro disso,
A narrativa do século XX e o que temos já do XXI tem dado muitos aportes desde a oralidade e a coloquialidade para esse texto, para esse tipo de texto em prosa. Também entendemos o relato como um todo, que arranje todos esses subgêneros. O relato como um artifício. Ele é um artifício, uma coisa criada, inventada, é uma ficção condensada. Mas o conto em específico, especificamente o conto e a fábula, que nesse sentido funcionam de uma forma parecida. O conto e a fábula, eles são artefactos, porque eles são como umas maquininhas, são como umas máquinas bem construídas, aí como um relógio. Numa narração, inclusive numa noveleta, num relato em geral, digamos que o escritor tem mais liberdade para deixar fluir a imaginação assim, as loucas, né? Mas o conto e a fábula, eles funcionam de uma forma meio que fechada, dentro de uma forma meio que fechada. E é importante vocês entenderem essas diferenças genéricas desses tipos de texto narrativo. Então, dentro disso, dentro desse artefacto que é o conto e a fábula, e dentro desse artifício, no geral, que é o relato e a narração, temos que esses aportes da oralidade e da coloquialidade trazem o periférico como uma fonte para o que eu chamo de artilúgio. Em espanhol seria artilúgio. Na verdade, eu não sei se essa palavra existe no português, me desculpam, mas artilúgio, em espanhol, é aquela coisa que é mágica, que é uma coisa mágica, não necessariamente quer dizer que seja uma fantasia, mas uma coisa mágica na forma como ela funciona. Porque essa coisa de você envolver o leitor e que ele fique dentro de uma atmosfera, dentro de um ambiente narrativo, dentro de um clima criado por uma obra narrativa, isso é uma coisa mágica. E isso acontece dentro da imagineria contística. Isso pode acontecer e deveria acontecer dentro da imagineria contística. Temos que conjunção e união da prosa estilizada e aquilo que chamamos de tom conversacional são coisas, tudo isso que fazem parte hoje em dia da narrativa breve e que vale a pena a gente, na hora de conversar sobre o conflito, sobre o suspenso, pensar também nessas coisas, porque às vezes os diálogos, que vêm sendo a parte fundamental disso aqui, desse apartado, vamos dizer, não é apenas o que define essa oralidade, essa coloquialidade, é que também a prosa mesma pode ser escrita nesse estilo. Vamos supor, uma pessoa, o personagem, o conto está escrito em primeira pessoa, e essa primeira pessoa, esse é o narrador, pertence a um certo estrato social, então aí vai ter uma fala diferenciada e específica, para criar verossimilitude. Aí uma leitura que eu indico, que eu recomendo, infelizmente está somente em espanhol, é de um grande escritor, narrador venezuelano chamado José Balsa, que em português seria O Conto, Lince y Topeira. En español, El Cuento, Lince y Topo. Ele nos vai ajudar a entender como afrontar a construção de um relato desde uma experiência vívida, mas principalmente vai nos ajudar a entender como é que funciona a estrutura superficial de um conto, que seria o lince, porque ele vai muito rápido, ele é breve, então é um lince, mas como ele vai também subterraneamente dando essas informações tipo filtro, funil ou peneira.
ele vai nos dando essas informações. Se aí ele é uma topeira, de repente ele aparece, se esconde. E, bom, a metodologia que vamos começar já, vai ser a metodologia das próximas sessões, vai ser fazer nosso exercício narrativo, que a partir de um vídeo, que vou já mandar, a partir de um vídeo intitulado, um vídeo que eu fiz, artesanalmente, gravando uma pessoa, se chama Decadança. Vocês vão escrever um relato de tema livre, em idioma português, claro, com um máximo de 5 personagens, e um máximo também de 500 palavras. Com essas especificações, vão construir um conto. Eu vou dar essas especificações também no chat. E com isso, com essas orientações, vamos dar começo à nossa quarta sessão.